Apresentar o meu TCC da especialização Lato Sensu em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia Civil. O nome do meu trabalho é a aplicação da modelagem da informação da cidade para planejamento urbano via integração do software City Engine Urban. O meu orientador é o Evandro, e eu queria agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp pela bolsa que foi oferecida a 10 estudantes, né, desse curso de especialização, e também a DEP, que é a Diretoria Executiva de Planejamento Integrado, porque eles ajudaram bastante a gente com as bases, né, de dados georreferenciados e também com o acesso aos softwares. Aí eu peço licença para começar um pouquinho antes, né, desse trabalho, assim, o que me trouxe até esse tema. Em 2019, eu me formei, fiz meu TCC em Arquitetura e Urbanismo na Unicamp e aprendi também nesse ano a usar o software BIM ArchiCAD. Então, eu fiz meu TCC nesse software e em 2020, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar como professora de ArchiCAD e também, durante a pandemia, como eu tive o privilégio de poder ficar em casa, né, e ter tempo para fazer cursos online, eu fiz alguns cursos como de gestão da informação dentro do ArchiCAD, um curso de OpenBIM, do fluxo de trabalho OpenBIM, e um curso de redesenho viário com foco na mobilidade urbana sustentável. E aí, nesse curso de redesenho viário, eu tive uma parte teórica e uma parte prática, e na parte prática, a professora trouxe pra gente uma rua de Belo Horizonte, que é a Rua São Paulo, e a gente tinha que fazer o redesenho dessa rua. Isso no AutoCAD, e eu fiquei muito triste, assim, de ter que voltar para o AutoCAD, e fiquei assim, nossa, não é possível que para planejamento urbano, para projeto urbano, a gente não use alguma coisa parecida com o BIM, né? E foi nesse curso que eu escutei pela primeira vez o termo SIM, e eu não sabia nada sobre isso, nunca tinha ouvido falar. Então, faz exatamente um ano que eu tive contato com o City Information Modeling, assim, de saber que ele existia. E agora, no dia 15 de setembro de 2021, faz exatamente aniversário de um ano que começou a especialização, eu estou apresentando esse trabalho para vocês. E para mim é muito, tipo, eu sou muito alegre, né, de poder, pelo menos um pouquinho sobre sim, eu aprendi. Eu acho que eu pude aprender nesse semestre, nesse último ano também. Então, aqui são imagens desse curso que eu fiz, o desenho, né, no AutoCAD mesmo, e aqui em cima tem os cortes que eu tentei modelar no ArchiCAD. E esse foi um exemplo de modelagem no ArchiCAD, só que eu tive muitas dúvidas de que informação inserir, como fazer essa modelagem, quais ferramentas que a gente tem que para construção, para fazer essa parte de infraestrutura, né, foi bem difícil para mim. E agora, já na especialização, no semestre de verão, que é em janeiro, que a gente tem um mês, né, de disciplinas também, a gente fez a primeira tentativa de projeto urbano, foi com prazo bem curto, mas a gente tinha que fazer todo o planejamento da área do RIDS, que eu já vou explicar melhor o que é essa região, e eu falei, não, vou fazer no ArchiCAD, só que também foi uma tentativa frustrada, porque não dava para processar o terreno inteiro. Então, quando eu colocava todas as curvas de níveis e tentava modelar o terreno, o ArchiCAD fechava, ele não suportava esse tamanho, né, de arquivo. E também só eu sabia usar esse programa no meu grupo, então ficava uma coisa, era um trabalho que não era muito dinâmico, as pessoas tinham que falar sugestões, eu tinha que ir mudando, e não dava para todo mundo do grupo trabalhar em conjunto. E também eu fiquei ainda na dúvida de que informações inserir para isso não ser apenas um modelo geométrico, mas também ter essa questão da informação da modelagem dentro desse arquivo, né? E aqui é uma imagem que eu trouxe, a solução que a gente conseguiu para o semestre de verão foi fazer só uma faixa do terreno do RIDS e nesse pedacinho tentar falar como que seria o nosso projeto urbano. Agora sim, eu vou entrar no meu projeto, né, no meu trabalho, para apresentar para vocês. Então, começando de novo agora. Bom, o objetivo é sintetizar os conceitos básicos para a compreensão do paradigma SIM, apresentar uma introdução aos softwares ArcGIS City Engine e ArcGIS Urban. Eu vou falar só City Engine e Urban para não ficar repetindo toda vez a palavra ArcGIS. E também a gente quer descrever, né, o estudo de caso do planejamento físico-espacial do RIDS, que foi desenvolvido pelos alunos desse curso de especialização que eu estou terminando agora. E os procedimentos metodológicos foram, primeiro, uma revisão bibliográfica sobre SIM, depois a revisão bibliográfica sobre os dois softwares, né, o City Engine e o Urban, e a gente também teve a etapa de desenvolvimento do plano urbano, que isso foi em equipe, e, por fim, a descrição do uso dos softwares do City Engine e Urban na produção desse plano. Aí, a minha ideia inicial era que esse trabalho fosse um manual mesmo, então eu pensei, o público-alvo desse manual seriam os alunos de graduação de arquitetura e urbanismo, porque eu me via como alguém que gostaria de ter tido isso, né? Eu pensei assim, nossa, eu gostaria de ter tido essas informações, saber que esses softwares existiam durante a minha graduação e não depois.
Então, eu convidei um aluno que está na graduação, o Danilo, ele está fazendo o TCC de um projeto urbano, e eu e a Rita, que nessa imagem a Rita é outra aluna da especialização, a gente deu algumas aulas para o Danilo sobre o ArcGIS, City Engine e Urban, para ver se ele queria aplicar, e também já servi como uma cobaia, né, do meu TCC. Aí aqui, os softwares que a gente escolheu foi o City Engine e o Urban, porque a Unicamp já tem a licença, né, acadêmica, já tem um convênio com a ESRI. E explicando rapidamente o que são esses dois softwares, o City Engine ele surgiu em 2008, ele foi comprado pela ESRI em 2011, e os seus usuários, eles vão desde desenvolvedores de videogames para fazer cenário, né, das cidades, e animações também, até profissionais como engenheiros e arquitetos urbanistas, que é o nosso caso. E o Urban é um aplicativo web já bem mais recente, ele é de 2019, e os dois softwares, eles são de modelagem paramétrica voltada para a automação de processos. Agora, os principais conceitos que eu trouxe para tentar entender, né, o que é o SIM. Primeiro, a gente apresenta o SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas. Em inglês, a sigla é GIS. O SIG é uma ferramenta para organização de processos, de tomada de decisões e também para monitoramento de quaisquer dados georreferenciados. Os dados na plataforma SIG, eles são normalmente um ponto, uma linha ou um polígono, e sempre associado a alguma coordenada geográfica, além da tabela de atributos, que na tabela de atributos podem ser informações como nome, como a data que esse dado foi computado, e também pode ter até informações de projeções futuras. Aí, dentro do SIG, também existe um tipo de arquivo, que é o 3D SIG, já para modelagem de terreno e também para a altura das edificações, né? Você precisa trabalhar isso num formato 3D se quiser fazer um modelo que não seja um mapa plano. E o formato utilizado para salvar esses arquivos é o CityGML, formato aberto, né? Então, aqui eu trago uma imagem que, falando um pouco da escala de trabalho, né, do SIG, que é desde o planeta até chegar na construção, mas sem entrar nos detalhes da construção. E eu trouxe aqui dois exemplos de plataformas da Prefeitura de Campinas, que você pode baixar, né, qualquer cidadão pode baixar dados geoespaciais, a metadados geoespaciais de Campinas, e aqui o zoneamento de Campinas, onde a gente pode entrar em cada lote, né, da cidade e ver as informações de cadastro na prefeitura. Então, agora eu vou apresentar o que é o BIM, né, a sigla para Building Information Modeling. Em português foi traduzido como modelagem da informação da construção, e ele serve basicamente para você conseguir fazer um modelo integrado de distintas especialidades nesse processo da construção, também com informações do ciclo de vida, das etapas da construção, da manutenção e os custos. Tudo isso junto, tipo, essa informação junto do modelo geométrico dessa construção. E o formato que é salvo, o formato aberto, né, não proprietário do BIM, é o IFC. E aqui o BIM ele entra nesse escopo, né, de escala mais da construção, do espaço interno, dos elementos construtivos e dos serviços técnicos da construção. Aí aqui eu trouxe no mesmo slide o CityGML e o IFC, só porque os dois têm esse conceito de quão detalhado você consegue fazer, representar alguma coisa, né? No CityGML, eu esqueci de escrever esse textinho, essa legenda aqui no meu TCC, do texto que eu enviei para vocês, por isso que eu estou trazendo também, mas eu vou acrescentar. Então, ele trabalha com a sigla LOD, que é Level of Detail, e no IFC a gente tem LOD também, que é nível de desenvolvimento, que é Level of Development, alguma coisa assim. E apesar da sigla ser basicamente a mesma, eu trago a grafia diferente do O minúsculo e o O maiúsculo, porque eu vi em alguns artigos dessa forma. Mas às vezes a gente vê esse LOD também com o O maiúsculo, então não é padronizado. Mas a grande diferença é que esse LOD, ele serve para representar algo que já existe. Então, o LOD 0 é só o terreno, o LOD 1 são as volumetrias simples, o LOD 2 já é com a geometria do telhado e algumas reentrâncias, o LOD 3 é toda a geometria externa detalhada com as texturas, e o LOD 4 é para você colocar informações sobre a parte interna dessas edificações. Já no IFC, essa sigla, LOD, ela é do nível de desenvolvimento. Então, é quanto esse projeto já está desenvolvido, indo desde o estudo de massas até ele construído mesmo. Então, aqui já é para representar um processo de projeto e não algo que já existe, como é o caso do CityGML.
Aí, agora, entrando no SIM mesmo, que é a modelagem da informação da cidade, eu trouxe esse diagrama, que é como o SIM engloba esses dois conceitos de BIM e do 3D SIG, e apesar de ainda não existir um padrão, uma definição padrão do que é o City Information Modeling, eu trago essa do professor Amorim, né, que ele diz que o SIM é uma extensão, uma analogia ao conceito de BIM aplicado às cidades. O SIM está para a cidade, assim como o BIM para a edificação. E quando a gente pensa nesse aspecto, né, tipo, a grande diferença que eu vejo do BIM para o SIM é que o BIM, ele tem um número de agentes administrável, assim, né, o número de projetos complementares, e também normalmente é só um único dono, o proprietário do empreendimento, enquanto a cidade, todos os cidadãos, né, são donos, assim, dessa cidade, desse modelo, e tem muitas concessionárias, muitos agentes públicos, agentes privados, e aí esse modelo, ele acaba sendo muito mais complexo, né, porque vai ter toda a infraestrutura da cidade. Aqui eu trago esse resumo das escalas de cada um, e o SIM entra bem nessa ponte entre o SIG e o BIM. E só para agora que eu vou, no próximo passo, eu vou começar a mostrar um pouquinho do estudo de caso, eu achei legal trazer essa imagem da Yasmin Jaime, a tese de mestrado dela, onde ela mostra que o modelo SIM, ele vai ser, assim, vai ter um modelo base e vários outros modelos que vão partir desse para diferentes focos. Por exemplo, modelo de planejamento, modelo de simulação urbana e tal. E no caso do RIDS, que a gente fez nessa especialização, foi apenas esse modelo de planejamento. Então, o SIM é uma coisa muito grande, muito complexa, e a gente entrou só num detalhe dele, né? Tipo, isso que eu vou descrever no estudo de caso. O RIDS é a sigla para Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. Aqui eu trago, ele é dentro do estado de São Paulo, né? O Campinas tem 3 polos de desenvolvimento definidos pelo plano diretor, e o RIDS está dentro desse polo da Unicamp Ciatec 2. Falando rapidamente da história, né, do RIDS, em 2013, a Unicamp ela comprou a Fazenda Argentina, que é essa área aqui, e ela pensou já em implementar, né, tipo, fazer o RIDS dentro da Fazenda Argentina e do campus da Unicamp, só que como existem muitas instituições de ensino e pesquisa ao redor dessa área, várias outras instituições tiveram interesse em fazer parte desse hub. Então, em 2020, foi fundado o Conselho Consultivo do RIDS, e no mesmo ano, a Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo lançou esse programa de especialização com um estágio integrado para desenvolver o planejamento urbano para toda essa região, que é essa que está com essa área delimitada pela linha tracejada. Então, tem a PUC, tem a Unicamp, tem alguns pontos históricos, como a Fazenda Paudalho, e o Sirius, que é o acelerador de partícula do CNPq. Então, rapidamente aqui, os alunos da especialização, era justamente o que a gente estava comentando agora antes da banca, que por ser online, esses pontinhos são onde estão os alunos, a gente tem alunos de diversas regiões do Brasil, e eles que trabalharam junto comigo para fazer esse modelo, né? Então, já falando um pouco de como foi dividido esse trabalho de planejamento urbano, a gente pegou 3 áreas dentro do RIDS que não estavam urbanizadas para criar 2 áreas de quadras com um planejamento urbano e uma área que é um parque. Aí aqui já é uma imagem de como ficou esse plano, né, finalizado. E nessa área que a gente chamou de platô central, essa do centro foi a que eu participei com o meu grupo, a gente usou o ArcGIS Pro para fazer a representação 2D, o City Engine para modelar o sistema viário e o Urban para fazer a questão do zoneamento e o volume das edificações. O Parque Inhumas, que é essa região aqui, o grupo que desenvolveu usou o AutoCAD para representar em 2D e o SketchUp para fazer a modelagem 3D. E no Centro-Sul, que é essa parte, o grupo de alunos que trabalhou aí preferiu usar o software Rhinoceros e o Grasshopper para fazer uma modelagem mais paramétrica. Então, apesar de isso ter sido cada grupo decidiu internamente, eu achei muito legal ver que no final, apesar de cada um ter desenvolvido o projeto com softwares diferentes, a gente conseguiu integrar tudo isso dentro do Urban para publicar o modelo final. Aqui a área, então, que eu vou trabalhar mais na minha apresentação, que é a do platô central. E essa é uma imagem da interface do Urban, já mostrando algumas coisas como o painel de controle, que tem as informações dos dados dessa área. Aqui dá para a gente fazer simulação de sombra, colocando a data e o horário. E aqui são as layers que dá para ativar. E eu vou explicar agora melhor, né, nessa segunda parte, que é o manual
introdutório sobre City Engine e Urban. Para começar, eu vou explicar como que esse diagrama é como funcionou, né? Eu escolhi apresentar esses dois softwares juntos, porque a gente trabalhou com eles de forma bem integrada. Então, primeiro, toda a parte de levantamento de dados foi feita no ArcGIS Pro, esse símbolozinho aqui. O Urban, que é esse logo azul claro, a gente usou para desenvolver os cenários, e o City Engine foi toda a modelagem do sistema viário. Então, o City Engine, por ser um software desktop, ele não permitia que a gente abrisse em conjunto, né, os planos, então cada um tinha que abrir no seu computador, enquanto que o Urban, por ser uma plataforma web, a gente conseguia interagir muito mais e fazer um trabalho em equipe simultâneo, né? E aí a gente desenvolvia os projetos de malha viária, levava para o cenário, fazia o estudo de massa, volumetria e tinha esse ciclo contínuo até chegar a data de entrega, né? Porque projeto de arquitetura e urbanismo nunca acaba, só quando chegar a data e a gente publicar isso da melhor forma que a gente conseguiu desenvolver. Então, para a instalação, eu não vou apresentar passo a passo, para não ficar uma apresentação super maçante, eu vou só falando algumas coisas, eu trago as imagens, vou falando algumas coisas principais, né, desses dois softwares. Então, os alunos, professores e funcionários da Unicamp têm acesso aos dois softwares, é só pedir no site da CITIC. E o Urban não é necessário fazer nenhuma instalação, você entra no seu browser pela plataforma do ArcGIS Online e ele vai estar aqui como um dos aplicativos. Já o City Engine é importante ter uma placa de vídeo, alguma coisa que seja um computador que aguente, né, modelagem 3D. Então, para criar um novo modelo dentro do Urban, o que eu acho mais legal dessa interface do Urban é que ele é como se fosse um Google Earth, então a gente consegue visualizar a Terra como um todo, aí a gente tem que delimitar qualquer área do nosso projeto, mas a gente continua enxergando o entorno, né? E aí depois que a gente delimita essa área, a gente pode... Ai, desculpa, gente, esses barulhos aqui. Mas a gente pode compartilhar esse projeto com o nosso grupo, com a nossa equipe ou com toda a instituição. Já o City Engine, como eu falei antes, ele tem que ser instalado. E aí, o caminhão de lixo. Tudo bem, vamos esperar. Não, acho que eu vou. Se vocês tiverem algum problema para escutar, eu volto depois. Então, dentro do City Engine, a gente pode pegar um mapa existente na plataforma da Esri, ou explorar uma cidade imaginária com todas as. Ai, desculpa. Calma, vou esperar um pouquinho. Pronto. Acho que agora... A gente tá ouvindo, Bárbara, pode continuar. Não, é porque os cachorros estão latindo muito e tá um problema, mas a gente caminhão de lixo passando. Para você deve estar pior que para nós. Sim, tá tipo, me desconcentrando, mas vou voltar aqui então. Quando a gente escolhe fazer um projeto urbano a partir de um mapa, a gente pode escolher qual que é a coordenada que a gente quer, né? E se a gente não selecionar nenhuma coordenada, ele vai automaticamente pelo WGS de 84, que é a opção do Web Mercator. Então, agora, para criar os arquivos dentro do City Engine, a gente seleciona no mapa, né, a área que a gente vai trabalhar, e aí isso daqui, já diferente do Urban, quando a gente seleciona essa área, só vai esse pedacinho, né, dentro da nossa interface, e não dá mais para ver todo o entorno. E também dá para a gente baixar algumas layers do OpenStreetMaps. E aqui nessas opções, eu não recomendo baixar todas, porque vai travar o computador também. Aí aqui já falando da interface, é legal ver bem a diferença que tipo, o Urban, eu acho que ele foi pensado para usuários que não têm tanta familiaridade com a modelagem 3D, porque ele é bem mais simples, é uma interface bem mais intuitiva, enquanto que o City Engine já é uma interface mais clássica do software de modelagem, onde tem várias janelas, muitas ferramentas, ele já é voltado para esse desenho mais preciso, né? Enquanto o Urban é mais para esse desenho de planejamento, de zonas. Agora, falando um pouquinho do terreno, a gente, dentro do Urban, a gente não consegue modelar o terreno, ele já vem com o modelo digital da superfície, que diferente do modelo digital do terreno, o modelo digital da superfície é como se a gente jogasse um lençol em cima da terra, assim, e ele vai modelar tudo que está em cima sobre a terra. Então, por exemplo, essa massa de árvores, ela parece como se fosse o terreno, e isso causa algumas, fica uma modelagem um pouco estranha, mas para planejamento urbano, isso não interfere tanto. Se fosse um projeto urbano que a gente tivesse que definir essas cotas, tudo, aí isso seria um problema. Mas dentro do City Engine, que é mais voltado para esse desenho preciso, a gente consegue trabalhar o terreno, fazer cortes, aterros, e aí modelar isso de uma forma mais precisa, né?
E aqui eu não tinha falado, mas esse é o botãozinho que, clicando aqui, você consegue baixar o que está na sua plataforma do Urban. Aí, já indo para a parte do viário, as ruas, a gente fez o desenho das ruas, o eixo delas, no ArcGIS Pro. Aí a gente trouxe para o CityEngine e usou a modelagem baseada em regras para fazer essa geometria. Então, a gente usou um pacote que se chama Complete Street Rules. Ele traz regras para você conseguir modelar ruas completas. E aí, essas regras, é programado, né? A gente consegue mudar os parâmetros, então dá para inserir linha de ônibus, ciclofaixa, canteiro, dá para também colocar o número, a porcentagem de pessoas que você quer na rua. Então, isso já é bem diferente do que arquitetos e urbanistas estão acostumados, porque quando a gente faz uma modelagem, por exemplo, no SketchUp ou em qualquer outro software que não seja baseado em regras, a gente teria que colocar cada uma dessas pessoas, colocar essas árvores, e isso dá um tempo, imagina, para toda essa área gigantesco. Enquanto no CityEngine a gente pode colocar uma regra, por exemplo, a espécie da árvore vai ser tal, e eu quero que a altura dela seja randômica. E aí dá esse efeito de parecer que as coisas... porque aqui já está tipo, tudo igualzinho, mas aqui parece uma imagem mais natural, e a gente consegue fazer vários cenários diferentes de uma forma muito mais rápida e bem mais detalhado do que o software de modelagem comum. Aí a rua não dá para ser modelada dentro do Urban, então a gente traz ela como um contexto, então a gente salva essa cena no CityEngine e faz o upload dela aqui dentro do Urban. Já para as quadras, a gente consegue fazer a divisão dos lotes dentro do CityEngine. Ele já tem algumas divisões prontas, que também é paramétrico. Então, você fala qual que é o tamanho médio do seu lote e ele vai subdividir aquela quadra. Mas a gente optou por fazer isso dentro do Urban, porque a gente já queria colocar as informações de zoneamento e a gente escolheu também fazer um planejamento da quadra e não lote a lote. Aqui eu mostro como definir o nome das zonas. E depois, também, quando você cria esse tipo de zoneamento, você já coloca os parâmetros de legislação, como o TO, que é a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento máximo, a altura. E a partir desses critérios, dessas informações, a gente consegue fazer, visualizar um envelope dessa área e ver se os edifícios que estão planejados para essa área estão dentro da legislação ou não. Aí aqui já é para a gente desenhar os edifícios. Dá para fazer um volume dentro do CityEngine também para fazer esses edifícios, mas a gente optou por fazer isso no Urban para já incluir informações de uso e ocupação. Então, tem como definir a geometria deles, fazer o número de andares, criar alguns edifícios tipo e depois editar eles. É um desenho bem menos preciso. Como vocês podem ver, não tem um grid com unidades, com cota, é uma coisa mais de planejamento mesmo, para ter uma ideia desses volumes. Mas depois a gente consegue medir também, apesar de, na hora de desenhar, eu acho que eles vão melhorar isso, porque o Urban está em constante melhora. Tanto que teve uma atualização durante esse 1 ano, né, que a gente estava trabalhando com ele. Então, aqui eu trouxe também como colocar esses indicadores. A gente cria os usos, e aí dentro desses usos a gente pode criar parâmetros e métricas como qual é a área média dos domicílios e quantas pessoas moram em cada domicílio, e a partir daí a gente consegue inserir quanto que é gasto de água por dia, de energia, a média disso, né? E ele vai calculando, de acordo com os usos, a distribuição desses usos em cada edifício, esses valores que estão aqui no painel de controle da população, dos domicílios. E aí, quando a gente clica em uma dessas quadras, essa informação vai mudar e vai aparecer referente só àquela quadra. Então, aí a gente já vê que não é uma modelagem simplesmente da geometria, mas tem as informações dentro dessa geometria, né, associada. Então, aqui é a publicação online. Eu vou mostrar o link no final para não sair dessa tela, mas só que eu mostro como fazer para publicar e depois, no finalzinho da apresentação, se sobrar uns 5 minutinhos, eu mostro. E agora, de considerações finais, algumas limitações que a gente teve nesse estudo foi apenas 4 meses para a gente aprender a utilizar esse software, né, aplicar ele no projeto. A gente não tinha conhecimento deles antes. E também a gente não conseguiu realizar um processo participativo por causa da pandemia, o que seria muito legal para ver se esses softwares, o Urban principalmente, ele ia ajudar ou não, né, com o modelo digital. E também a gente, nesse estudo, desenvolveu apenas um modelo de planejamento urbano. Então, não é um modelo, sim, completo com todos os sistemas de uma cidade. E de potencialidades
que eu encontrei, né, durante o trabalho foi que a gente conseguiu realizar um trabalho colaborativo por uma equipe multidisciplinar. Então, dentro dos 15 alunos da especialização, a gente tem principalmente arquitetos e urbanistas, mas também tem engenheiro civil, engenheiro da computação, um geógrafo e uma ecóloga. Então, tipo, foi um trabalho bem multidisciplinar e todas as pessoas conseguiram ter acesso, visualizar esses dados, né, e entrar no modelo. E também, o que eu vejo como potencialidade é uma forma de representação mais clara e menos técnica dos projetos urbanos, então, para uma população em geral conseguir entender como que está sendo planejado, né, visualizar como os parâmetros urbanos que estão na legislação impactam na morfologia das nossas cidades. Também maior agilidade para a criação e comparação de cenários, quando comparado com os projetos baseados em CAD e numa modelagem que não é procedural, né? Não é essa modelagem baseada em regras. E também a maior vantagem que eu vejo é a possibilidade de uma visão integrada dos sistemas urbanos para gestão pública. Imagina, tipo, se a gente conseguisse ver o sistema de água com o sistema de gás e sistema de eletricidade, tudo integrado para o gestor público conseguir coordenar, por exemplo, as manutenções, que quando tem que fazer um buraco na via, já fazer a manutenção da água e do gás, sem ter que ficar quebrando toda hora o asfalto para, tipo, cada concessionária fazer isso num período diferente. Então, para que isso ocorra, né, para a gente conseguir ter essas potencialidades efetivamente existindo, o SIM ele precisa estar inserido como um tópico nas disciplinas de graduação e também ser implementado em órgãos públicos. Eu queria só, para finalizar, agradecer algumas pessoas que eles dedicaram um pouquinho do tempo nesse semestre para me ajudar a uma discussão sobre SIM também e como usar esses softwares, né? E agora, por fim, eu queria agradecer aos meus colegas da especialização, porque sem o trabalho deles eu não ia ter o meu TCC para apresentar. E também, para ficar como imagem final, eu trago a capa da Le Monde Diplomatique de dezembro desse ano, que eu tenho até uma versão impressa dela, eu achei muito boa. E é justamente essa ideia que eu queria trazer no meu trabalho, né? Que, tipo, a cidade sempre esteve em disputa e quem quer essa cidade mais fechada, menos participativa, essas pessoas que têm mais capital, elas já têm acesso essas ferramentas de georreferenciamento, essas ferramentas de controle, essas ferramentas de smart cities, né? E aí eu fico pensando assim, como a gente pode disseminar mais esse conhecimento para toda a população, para que a cidade não vire essa contracapa, né, da Le Monde Diplomatique. Agora eu tenho mais 3 minutos. Eu vou mostrar aqui como é a interface para quem não está logado, né, daquele link. Então, aqui é a interface do Urban. Tem os 2 cenários que a pessoa pode abrir. Vou mostrar rapidamente. Aqui é o projeto que a gente desenvolveu. Dá para colocar tanto o mapa esquemático como a imagem de satélite. Aí aqui tem a opção de você ver em 3D. Talvez ele demore um pouquinho para carregar. Mas eu gosto muito, porque é a primeira vez que eu consigo modelar, fazer um projeto em um plano infinito, digamos assim, né? Eu consigo ver como que esse projeto vai se relacionar com quem está aqui na estrada, com até, tipo, se for saindo do Zoom até o estado de São Paulo. E aí, aqui, a gente consegue colocar o cenário, esse aqui é o cenário de CA 2,5 e esse é o CA 3,5. A única diferença entre os dois é a altura dos edifícios. E a gente consegue também aqui ter essas informações de população. Quando eu mudo o CA, por exemplo, aqui tem 7.700 pessoas previstas e aqui são 5.000, porque vai ter menos andares, né, cada edificação. E aí aqui embaixo, qualquer pessoa, se eu logar, vai aparecer meu nome aqui, mas eu posso colocar um comentário. Porque não está carregando. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Dá para a gente colocar comentários georreferenciados. O meu computador tá meio devagar, mas é só escrever e comentar. Não estou conseguindo fazer isso agora, mas eu mando o link para vocês também, se vocês quiserem fazer depois. Agora meu tempo acabou, eu vou parar de apresentar.